bem, seja bem-vindo a mais uma aula do Personal Content, o nosso clube de criadores de conteúdo, de comunicadores, de especialistas que geram receita com a criação de conteúdo. E nessa aula eu vou continuar o assunto que eu comecei na aula passada sobre técnicas de copywriting que você pode utilizar hoje mesmo. E hoje eu vou apresentar para você mais técnicas simples, porém muito eficazes que você pode utilizar na produção de copywriting, tá? Na produção de comunicações persuasivas. Então, se você tem um produto, serviço ou ideia para vender, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar. Então vamos lá, sem mais delongas, aparecendo no slide para você aí, tá? O título dessa aula, como eu já falei, são mais técnicas de copywriting para você usar hoje mesmo. E a gente vai aprender coisas muito legais aqui. Eu espero que vocês estejam gostando desse módulo, tá? Tem sido muito prazeroso para mim construir essas aulas, porque eu tenho aprendido mais e eu tenho procurado aprender mais para ensinar para vocês, né? E isso é o legal de fazer algum trabalho voltado para a educação. É que enquanto a gente ensina, a gente também aprende mais. Que legal! Vamos lá! O que vamos aprender nesta aula? Olha só, as técnicas novas que eu vou ensinar para vocês. O inimigo comum, exclusividade, urgência, especificidade, verbos de comando e aplicação, tá? Então, seguindo em frente, a gente começa já com o inimigo comum. E o que significa isso? Para você entender, estudos revelam que temos tendência a nos unir a pessoas que possuem desafios e interesses semelhantes aos nossos. Portanto, se nos é mostrado um inimigo comum que outra pessoa também enfrenta, o laço de ligação acaba sendo estreitado. Se eu me uno a você e falo para você assim, olha, esse inimigo aqui, isso está acabando com a gente. O excesso de gordura, a queda de cabelo. Se eu encontro uma pessoa que tem a mesma dor que eu, as mesmas necessidades minhas e mostro para ela que nós temos um inimigo comum, ela acaba sendo mais empática comigo e a nossa ligação acaba sendo estreitada. A nossa relação acaba sendo construída porque nós temos um inimigo comum e a gente acaba unindo as nossas forças para vencer aquele inimigo. Então, se você aplicar isso na sua copy, é bem provável que a pessoa preste mais atenção em você e capte, absorva melhor aquilo que você está querendo passar. E eu anotei aqui o seguinte, ó, a técnica do inimigo comum é quase instintiva ao ser humano. Quando temos a necessidade de resistir a uma ameaça externa, seja ela real ou imaginária, essa estratégia tem sido extremamente eficaz para evocar uma solidariedade de grupo e, principalmente, a concordância, tá? E a gente tem alguns exemplos clássicos aqui, ó. Vamos vencer a gordura, falei agora há pouco sobre a gordura. Vamos superar a inflação, ó, sempre no vamos, né? Sempre incluindo outras pessoas que percebem aquele inimigo ali comum. Todos unidos para eliminar a desigualdade social. Vamos vencer a indústria de remédios, tá? Esse é um inimigo comum que eu inclusive já usei, mostrando que a indústria de remédios quer mais é que você fique doente mesmo, para você ficar dependente deles. Ou qualquer fala que mostre exatamente que você e o seu cliente estão contra um inimigo comum que está atrapalhando as suas vidas. Então eu acredito que você tenha pegado mais ou menos a ideia. Apresentar um inimigo comum que você e a sua persona possam estar enfrentando, tá? Você colocando isso na sua copy, você pode gerar resultados muito bons aí de engajamento e conversão, beleza? Vamos lá. Segunda técnica simples, porém eficaz de copyright que eu quero ensinar para você aqui hoje. Exclusividade. Eu até coloquei aí uma fotinho de VIP. Todo mundo, sem exceção, gosta de algum tipo de exclusividade. É inerente ao ser humano se atrair por ofertas que mostrem que ele vai ter um tratamento exclusivo, um acesso VIP, enfim, tá? E eu utilizo muito isso. Se você entrar no meu blog, por exemplo, eu tenho uma chamada lá que falo, eu convido a pessoa a se inscrever na minha newsletter, né? No meu boletim informativo, na minha lista de e-mail, e eu falo que ela vai receber conteúdos exclusivos e ela vai fazer parte de um grupo seleto, tá? E eu explico aqui o seguinte, ó, esse é um gatilho simples, porém muito eficiente, porque as pessoas gostam de se sentir únicas e especiais. Quem? Me responda, quem não gosta de se sentir única e especial? E é por isso que usar a exclusividade pode funcionar muito bem, pois seu cliente irá comprar
apenas para ter vantagens de consumo sobre os outros. E olha que legal aqui, ó. As pessoas dormem na porta das lojas em busca de obter exclusividade, de serem as primeiras a comprar, de estarem aproveitando as oportunidades do lançamento, tá? E a gente tem vários casos aí, por exemplo, a Apple, quando vai lançar alguma coisa, as pessoas gostam de ser as primeiras a comprar, né? Primeiro porque tem um posicionamento da marca na mente dela, e a marca é a preferida dela, e aí quando a Apple lança produtos novos, cara, tem gente que dorme na fila dias para comprar um produto com exclusividade, para serem os primeiros, tá? E isso é muito poderoso, porque todo ser humano ele sente essa necessidade. Então, se você aplicar isso na sua copy, pode ser que você tenha muito mais resultados e consiga facilmente alcançar os seus objetivos comerciais, beleza? E aqui eu coloquei alguns exemplos clássicos também, ó, de exclusividade. Lista VIP, para poucas pessoas, você está sendo o primeiro a saber, seja o primeiro a se cadastrar, etc. Então são alguns exemplos aí de frases, né, de palavras que você pode utilizar o gatilho da exclusividade. Então vamos lá, a terceira técnica é a urgência, ou o gatilho da urgência, ou até mesmo o princípio da urgência, tá? E o que isso pode trazer de benefício para nós copywriters? Primeiro, o gatilho da urgência ele está atrelado ao princípio da escassez. Lembra que lá na aula sobre os princípios da persuasão, eu falei da escassez, tá? Ele pode estar atrelado a isso. Então a urgência ela pode partir da escassez. Na verdade, ela parte da escassez, tá? E a diferença da urgência é que ela foca no fator tempo e não necessariamente a quantidade. Porque geralmente quando a gente utiliza a escassez, a gente fala de quantidade, mas a urgência a gente está focando no fator tempo. O ponto é até quando algo poderá ser adquirido. Já utilizei isso também nas minhas comunicações. E, gente, é realmente muito poderoso, tá? Muito eficiente utilizar esse gatilho. E eu também coloco aqui o seguinte, ó, o objetivo do gatilho da urgência é fazer com que a pessoa compre logo, pois o tempo está se esgotando. Tomar decisão rápida pode ser determinante para o cliente comprar. A sensação de urgência tira o cliente da procrastinação e da dúvida e o faz agir. Então, se você coloca uma frase ali, um parágrafo, algum trecho da sua copy falando que aquilo ali é urgente, que se a pessoa não se inscrever, se a pessoa não comprar, ela vai perder a vaga, ela vai perder o desconto, ela vai perder a chance, cara, isso joga uma informação para o cérebro dela e ela toma uma decisão mais rápida, tá? Então, isso é ótimo para matar a objeção do seu cliente que está em dúvida entre adquirir ou não a sua solução. E eu coloquei também alguns exemplos aqui, ó. Até 23h59 de hoje. Essa oferta acaba em... Aí você coloca a data ali, né, geralmente uma data curta, um tempo curto ali para a pessoa tomar a decisão. O outro, essa promoção é válida somente para as 10 primeiras pessoas. Isso também ativa ali o gatilho da urgência. Compre hoje, pois amanhã você não terá mais esse desconto. Tá? Isso também ativa ali algo no cérebro da pessoa que faz ela agir. Tá? E etc. São vários exemplos aí, eu só coloquei esses para nortear vocês aí a respeito desse gatilho. Beleza? A outra técnica, especificidade. Tá? Isso aqui também pode ser muito forte para você fazer com que as pessoas adotem a ideia que você está querendo que elas adotem, tá? E eu coloco aqui o seguinte, um dos gatilhos mais eficientes porque permite ofertar e vender com propriedade. E esse gatilho ele possibilita usar toda a informação que você possui sobre o produto e te leva a mostrar com bastante convicção os benefícios do que você está ofertando. E eu tenho aprendido na prática que quanto mais específico eu sou, quanto mais informações eu dou sobre um produto, mais ele vende. Tá? Isso eu tenho aprendido na prática. Inclusive, o David Ogilvy, que eu sempre cito aqui, ele falava, e isso inclusive eu falei numa das primeiras aulas, que quanto mais informações você dá sobre o produto, mais você vende. E ele cita, o Ogilvy, que ele aprendeu isso na época que ele era vendedor direto, ele vendia fogões de porta em porta. E ele aprendeu que quanto mais informações ele dava, mais ele vendia. Inclusive, a entrada do Ogilvy para o mundo da publicidade, para o mundo da comunicação, se deu devido a isso. Por quê? Devido a conhecer muito o produto que ele vendia, os fogões, o chefe dele na época pediu que ele escrevesse um manual para as pessoas que adquiriam os produtos. E ele escreveu um manual muito específico
com muitas informações. E até hoje, esse manual é eleito o melhor manual de produto de todos os tempos. Olha só que legal. E foi isso que fez com que ele se despertasse para escrever comunicações e publicidade, né? Muito bacana essa história. E aqui eu coloco, números e situações específicas geram mais credibilidade. Falar do resultado conseguido por alguém através de argumentos sólidos e números torna a sua copy mais persuasiva. Então, se você coloca dados, fatos, números, argumentos, quanto mais coisas você colocar para convencer e matar as objeções da pessoa que você está querendo alcançar, melhor ela converte, a sua copy converte, tá? E isso você pode testar na prática, beleza? Próxima técnica aqui que eu quero que você aprenda, que você pode começar a utilizar hoje mesmo. O uso de verbos de comando. Eu até coloquei aqui, action, né? Ação. O modo imperativo, e inclusive eu até lembrei disso aqui, tá? Quando a gente está lá no ensino fundamental, a gente aprendendo sobre os modos verbais, a professora nos fala sobre o modo imperativo. E esse modo imperativo é um modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, conselho, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Este modo acentua o caráter de mando, de autoridade ou que exprime uma ordem. Então, você utilizar esse modo, você pode fazer com que a sua comunicação, a sua mensagem seja mais persuasiva e mais contundente e faz com que a pessoa tome uma ação mais facilmente, tá? E eu, inclusive, acabei de gravar um vídeo para o canal respondendo a dúvida da Cida Leal. A Cida, que faz parte do nosso grupo, produtora de conteúdo, jornalista por formação, ela me mandou uma dúvida perguntando sobre o Call to Action, o CTA. E ela perguntou, Paulo, como eu posso fazer um CTA mais atrativo e persuasivo? Essa foi uma das dicas que eu dei para ela, de utilizar o modo verbal, de dar um comando, de usar verbos de comando, de fazer a pessoa entender que ela precisa tomar uma decisão. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Clique agora e aproveite, escreva o seu e-mail abaixo, garanta a sua vaga, faça acontecer, esqueça das dívidas, pare de perder tempo, comece a ser feliz, nunca mais seja enganado. Repare, eu estou sempre dando uma ordem, ou uma orientação, ou eu estou sugerindo algo para a pessoa. É sempre assim, dando um comando, tá? Aí a gente joga uma informação para a mente da pessoa, para o cérebro, ativa um gatilho e faz com que ela tome uma atitude mais facilmente. Então, às vezes, você está apresentando um produto ali na sua copy, a pessoa está em dúvida se aquele produto é bom ou não, e de repente você, vamos lá, utilizou a urgência, utilizou a escassez, e em algum momento você dá a ordem para ela, dá um comando para ela. E aí, isso faz com que ela saia da procrastinação e tome uma decisão mais facilmente, tá? E às vezes é emocional. Lembrando, gente, copyright, ele tem que agir no emocional da pessoa. Se você escrever uma copy muito racional, é bem provável que ela converta pouco ou nada, tá? Você tem que agir na emoção da pessoa, você tem que despertar nela desejos, você tem que tocar na dor dela, enfiar o dedo na ferida e rodar. Eu sempre brinco com isso, tá? É sempre ativar gatilhos emocionais nela, tá? Então, evite usar argumentos. Eu acho até interessante, esses dias eu estava conversando com um amigo que também é copywriter, e eu, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de estudar filosofia, eu gosto de literatura, filosofia, de áreas humanas assim ligadas ao conhecimento. E na filosofia nós aprendemos a racionalizar as coisas, tá? E na comunicação voltada para o marketing, para os negócios, a gente precisa ser emocional. E às vezes eu, como autor, eu acabo caindo em armadilhas. Por quê? Eu escrevo coisas voltadas à filosofia para mim mesmo, tá? É uma coisa que eu gosto de aprender, de estudar. E aí quando eu vou escrever uma copy, às vezes é automático eu agir com a razão. E eu tenho procurado passear, equilibrar essas coisas, equilibrar esses pratos para conseguir cumprir uma função ou outra. Claro, né? Como eu vivo de comunicação, eu acabo optando por ser mais emocional a maioria do tempo, tá? E não sei porquê, mas eu decidi abrir as paredes aqui para falar isso para você, que eu achei interessante, beleza? Então vamos lá, seguindo em frente. A outra técnica que eu quero ensinar para você, que você pode utilizar hoje mesmo, ao fechar essa aula, é a prova concreta.
E eu anotei aqui o seguinte: quando você faz uso de fatos, evidências, dados e outros recursos similares para quebrar objeções e provar que sua solução é mesmo a melhor. Então você está utilizando uma prova concreta. E aí entra até aquela questão da prova social, né? Que eu coloco depoimentos de pessoas que usaram o produto que estão satisfeitas, tá? De pessoas ali endossando o produto, aquilo que você quer vender. Quando eu dou uma prova para a pessoa, fica mais fácil para ela adquirir o produto, para ela decidir comprar de você o seu serviço ou o seu produto. Então, quanto mais provas você usar, melhor. Eu falei da prova social, que quer dizer depoimentos ali, testemunhos de pessoas que compraram o produto, mas eu também falo de provas no seguinte: você pode utilizar uma notícia, você pode utilizar o gatilho da autoridade, né? Uma autoridade, um médico, por exemplo, falando alguma coisa que prove aquele seu argumento, tá? Então são vários os tipos de provas que você pode utilizar na sua cópia, na sua escrita, para torná-la mais contundente e persuasiva, beleza? E aqui também coloco o seguinte: usando provas, você se torna capaz de acabar com o ceticismo dos mais desconfiados. Você pode mostrar números, depoimentos em vídeos, usar o gatilho da notícia, etc. Fatos concretos estimulam a pessoa a comprar, beleza? E essa aula foi mais curta, porque ela foi uma continuação da aula anterior, tá? E agora que eu apresentei essas técnicas aqui para você, que são técnicas simples, mas muito eficientes e muito poderosas, eu gosto sempre de falar que elas são poderosas, né? Porque quando você escreve uma copy persuasiva e escreve uma comunicação que convence as pessoas, você tem um poder em mãos. E é por isso que eu utilizo muito esse adjetivo poderoso, poderosa. Inclusive, o título do meu livro, A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, né? Inclui o termo poderoso, né? Poderosos ali, tá? E agora eu quero convidar você a fazer o que eu falei para você fazer na aula passada também, que é aplicar isso que você aprendeu aqui, tá? É muito importante isso, que você não somente aprenda, que você aplique, tá? Muitas das coisas que eu aprendi, tanto na produção de conteúdo quanto na criação de copies, foi na prática, gente. Inclusive eu li poucos livros sobre copyright, tá? Ainda, né? Eu pretendo ler muito mais, porque são poucos os materiais em português. Mas olha, eu aprendi muitas coisas observando, ouvindo conselhos de outros profissionais. Inclusive, assim, eu ainda não me considero um dos melhores copies, tá? Tem gente muito melhor do que eu aí. Mas o que eu tenho aprendido sobre copyright e persuasão tem feito total diferença no meu negócio. E esses dias eu divulguei um dos meus livros, né, o Redator Freelance, dos primeiros clientes de sucesso no mercado. Eu acredito até que você tenha baixado, se não baixou, infelizmente agora você vai ter que comprar. Ele custa R$ 9,99 lá na Amazon, tá? É baratinho, mas eu disponibilizei eles por 5 dias gratuitamente. E eu falo sobre ganhos financeiros nele. E eu gosto de falar sobre ganhos financeiros, não como a maioria dos gurus fazem, falando de promessas falsas, falando de ganhos falsos. Eu gosto de falar abertamente sobre ganhos, justamente porque alguns anos atrás eu era assalariado. E o marketing, as coisas que eu aprendi com o marketing e com a copyright foi que me fizeram ter resultados melhores financeiros. E no fim todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Por mais que a sua causa seja social, que você queira ajudar pessoas, a gente precisa de dinheiro para viver e precisa de dinheiro para suprir as nossas necessidades e realizar os nossos desejos. E eu falei lá sobre o faturamento, que eu mantive como redator freelancer o faturamento médio de 5 a 7 mil reais por mês durante 1 ano e meio a 2 anos, e que eu cheguei a faturar 100 mil por ano utilizando o meu trabalho com marketing ou copyright. E uma pessoa até veio me falar: cara, eu fiquei abismado com o seu faturamento. E eu falei: cara, aquilo ali na verdade é pouco, porque eu conheço copywriters, conheço profissionais de escritas que ganham muito mais do que isso. Eu conheço, por exemplo, o André Cia, que ele faz milhões com as copies dele. E ele e os clientes dele ganham muito dinheiro, tá? E ele se posiciona falando sobre dinheiro. Ele fala: na verdade, eu faço milionários. Olha só, o cara é tão sinistro no posicionamento dele que ele fala: eu faço milionários. O outro profissional de copy, que é o Gustavo Ferreira, inclusive está para lançar o livro, e eu prazerosamente vou prefaciar o livro dele. Fiquei muito feliz com o convite.
ele, cara, já faturou milhões, se eu não me engano, acho que 4 milhões, mais de 4 milhões em 4, já fez mais de 4 milhões em 4 anos de atuação no mercado. Então, gente, cara, a copy ela é realmente o alto nível, né? É o alto nível de escrita quando se trata de gerar receita. E é por isso que eu estou tratando desse tema com vocês. E isso pode ser válido para qualquer tipo de produto, eu sempre bato nessa tecla. Então, se você quer realmente ter uma mensagem poderosa e fazer com que as pessoas adotem aquilo que você está querendo vender, você precisa aprender o copyright. E isso pode ajudar a encher a tua conta bancária. Eu falei esses dias também, inclusive no grupo, que eu recebi R$ 1.500 por um texto de 700 palavras. Enquanto a gente faz com um conteúdo 30 a 50 reais, ali que é a média de mercado, para escrever um conteúdo de 500 a 700 palavras, eu ganhei R$ 1.500, que era uma mini carta de vendas. Eu cobrei isso, eu achei até que a pessoa ia pedir um desconto e a pessoa pagou rindo. Por quê? Ela sabe da importância do copyright. Esse é um dos exemplos, eu poderia citar vários aqui de ganhos financeiros que você pode adquirir com esse estilo de escrita e com essas técnicas que eu estou ensinando para você, né, nessas aulas, desde a primeira aula do módulo, que é lá falando sobre os fundamentos, até essa aula de hoje e as próximas também que eu vou lançar. Inclusive eu estou com 2 aulas prontas já no gatilho aqui para gravar, não sei se vai dar tempo de eu gravar hoje, mas vou gravar. Uma falando sobre conselhos do Bill Bernbach, que foi um grande publicitário, um dos maiores publicitários do século XX, tá? Uma das pessoas aí que eu admiro, um dos mestres da comunicação. E uma outra aula falando sobre surpresa, eu vou falar para você em breve lá no grupo, tá? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? E não se esqueça de me enviar um e-mail, ou então de mandar uma mensagem lá no grupo falando o que você achou do que eu ensinei para você aqui hoje. Valeu? Um abração!